Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Nós iremos ver a aula de matemática e vamos comentar algumas questões. Em seguida iremos estar postando para que vocês respondam. Eu sou o professor Fabiano, Escola Franklin Moreira Xavier. Vejamos aí. Vejamos a primeira pergunta aí. Observe a reta numérica. A abscissa do ponto I é. Eu não vou responder, vou só comentar com vocês, para que o vídeo não seja tão extenso. Então vejamos aí, temos aí uma reta e ele quer a abscissa, ele quer o ponto I. Esse ponto I está aqui, ó. Então a pergunta é: qual o item que corresponde aí o ponto I? A dica, pessoal, vocês observarem aí o intervalo. Ó, se vocês observarem aqui, o intervalo está indo de quanto, né? Você sabe que a reta ela é dividida em zero, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Mas aí não está dessa maneira. Aí ela está dividida em intervalos, se você observar, de 5 em 5. Então, cada intervalo vai valer, vai estar em 5 em 5. Se não estiver, aqui temos o zero, mas às vezes a reta ela pode vir sem um zero. Se tiver sem o zero aí você teria que saber que no meio tem um zero, entre os negativos e os positivos, né? E teria que ver também que ela está indo de 5 em 5. Você tem que saber disso, é uma informação importante. Saber que entre os negativos e o positivo existe um número, não existe o zero, que separa eles. Tá? Então é o marco aí inicial zero. Mas como já tem um zero, fica mais tranquilo. Vejamos que esse intervalo é de 5 em 5, como eu já falei. Então, andando para cá, aqui seria quem, né? O 10, ó. Aqui seria o 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Veja que dá, completa certinho. Seria fazer desse mesmo jeito para o lado dos negativos e vai descobrir qual aí o valor da abscissa aí, do ponto I. Fácil, né? Uma dica, fica super fácil aí de achar esse valor. Vejamos aí outra questão. A professora Lúcia desenhou no quadro os quadriláteros abaixo. Então vejamos aí um retângulo, um losango e um quadrado. Uma das propriedades comuns desses quadriláteros é o item aí, os quatro ângulos são retos? Não, pessoal. Se você observar aqui, ó, se você observar, esse é ângulo reto, esse é reto, mas esse aqui já não é. Então, não está correto. Né? Os ângulos retos é o ângulo que forma 90 graus aí. Então, o retângulo tem ângulo reto, o quadrado tem ângulo reto, mas o losango já não tem, já é agudo. Os quatro ângulos têm a mesma medida. Se acabamos de ver que um é agudo, então não tem a mesma medida, né? As diagonais são perpendiculares. O que são as diagonais? As diagonais são o que corta o... Se eu desenho aqui de forma mais melhor. Que corta eles assim, ó. Tá? Então tem duas diagonais aí. Ele corta de um ângulo a ângulo, né? Então tem essa diagonal aqui também do losango, ó. Não fica muito perfeito por causa que eu estou desenhando na tela do celular. Mas ela vai de ângulo a ângulo aqui, ó. Ela começa nesse ângulo, termina nesse ângulo. E esse daqui também tem duas. O que é ter as diagonais perpendiculares? É quando elas formam um ângulo aqui de 90. Tá? Vejam aí que só o losango forma ângulo de 90, enquanto que os outros não. Ó. Pode-se dizer até assim, pessoal. Quando você vê aqui em forma de X, não é 90. Ó. Você olha que aqui forma um X. Já aqui não, aqui forma, o losango forma uma cruz. Ó.
E uma cruz ela forma 4 ângulos de 90. Então isso é perpendicular, tá certo? Então todas as diagonais não são perpendicular. Vejamos aí. Os ângulos opostos são paralelos. Quem são os ângulos opostos? Aqui, ó, o ângulo oposto, ó, são paralelos, eles têm a mesma medida. Assim, eles sempre vão à mesma medida, né? Quer ser paralelo. Se daqui até aqui eles têm a mesma medida, isso é ser paralelo. Esse ângulo aqui, ó, né? Esse lado quer dizer, eles têm a mesma medida. No caso aqui, esse lado e esse lado, eles estão na mesma distância um do outro. Esse lado e esse lado, eles estão da mesma distância um do outro. Esse e esse estão da mesma distância, são os lados opostos. Esse e esse estão na mesma distância. Então veja que eles devem estar na mesma distância, porque são quadriláteros, né? Então os ângulos opostos, os lados opostos vão ser paralelos. Isso é uma característica dos quadriláteros. Vejamos outra questão a seguir. Calcule a quantidade de água para preencher completamente o aquário representado abaixo. Então vejamos aí como que calcula. Pessoal, primeiro você vai calcular o volume. Como que eu calculo o volume de, de, de uma figura em forma aí de um paralelepípedo? Você vai multiplicar. Ó, você vai multiplicar comprimento vezes a largura vezes a altura. Quem são esses valores? No caso aí, comprimento 0,5, largura 0,2, altura 0,3. Achando esse valor aqui, você achou o volume do paralelepípedo. Para mim saber quanto pega de água, é só multiplicar o que eu encontrei aqui, multiplico o valor aqui encontrado por 1000. Tá? Só multiplicar por 1000, porque 1 metro cúbico de água é o que vale a 1000, tá? A 1000 litros. Então, para mim achar isso em litro aí, quantidade de água medida em litro, é só multiplicar por 1000. Fez isso, pronto, tranquilo, acho o valor da questão. Abaixo aí nós temos uma questão também que não é difícil, ó. Em um determinado dia, a temperatura mínima de uma cidade era de 2 graus Celsius. 3 dias depois, houve uma queda de 5 graus Celsius. Nessa temperatura, assim, a temperatura mínima caiu para. Então, você tem aí uma determinada temperatura. Eu aconselho, pessoal, vocês usar, nesse tipo de questão, fazer tipo um termômetrozinho, sabendo que aqui fica o zero e que para cima é os positivos, é 1, 2, 3, para baixo é os negativos. Então você fazer isso, se ó, ela estava no 2, ela caiu 5 graus, você faz isso até dá para você contar intervalo de 5, vamos supor. Eu vou começar a contar, né? Do 2 aqui, ó. Só ajeitar a minha reta aqui. Eu vou iniciar do 2. Então vamos supor que tenho aqui a reta. Aí tenho aqui 1, 2,
para baixo eu tenho os negativos. Ela caiu, com certeza ela vem para baixo, porque ela caiu, ela diminuiu. Então ela estava aqui no 2 já negativo, ela já estava bem aqui, ó. Aí ela caiu mais 5. Aí você começando aqui do segundo, depois do 2, você começa aqui do 3 negativo, contando, você conta 5. Onde você parar é o valor da temperatura que caiu. Então aconselho você fazer desse jeito. Usar essa estratégia para responder. Simplesmente usando a reta numérica, né, em forma de um termômetro. Lembrando que acima do zero, que é o zero, aqui é os positivos. E aqui você desce com os negativos. E como ela já estava em 2, né, como a temperatura já estava em 2, você vai começar a contar do menos 3. Você conta 5, 5 número abaixo do menos 2, onde você parar vai ser o valor que você vai obter aí como resposta. Também pode fazer a contazinha, né, mas eu aconselho você fazer por essa estratégia. É bem fácil. Vejamos aí a questão 7. Eu não estou dando as outras explicações para não ficar muito longo o vídeo, mas você pode tentar de outras formas. Na circunferência abaixo de centro O, o segmento CD, OF e AB são nessa ordem, aí tem aí os itens. São a corda, o raio, o diâmetro, o raio e a corda, o raio, a corda e o diâmetro, a corda, o diâmetro e o raio. Vejamos aqui, pessoal. Ele quer esse segmento aqui, tá? Esse daqui e esse daqui. O que é que ele quer? O que é que ele está perguntando? Se na ordem, né? Os segmentos na ordem eles são quem? O segmento AC ele é chamado de corda. Por que ele é chamado de corda? Vou usar o Czinho aí para indicar a corda. Porque ele é uma reta que vai de uma extremidade à outra da circunferência e não toca o centro, não passa no centro. Então a característica da corda é essa. Você olha aí que ela vai de uma extremidade à outra, é um ponto, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, em cima da circunferência aí, mas não toca o centro, tá? Então isso é uma corda, tá? Pode-se dizer assim. E o OF, esse ponto aqui é o que? É chamado de raio. Por que é chamado de raio? Ele é a reta que sai do centro da circunferência até a borda, né? Então é 2 pontos aqui, do centro à borda, é chamado de quê? De raio. E esse daqui é chamado de diâmetro. Por que é chamado de diâmetro? É um ponto que sai de uma borda passando pelo centro da circunferência ao outro, né? Então temos aí o diâmetro. Então, se você aí observar, né, temos a corda, o raio e o diâmetro. Então, encontre a alternativa dessa ordem, que irá ser o item correspondente à questão. O item A, o segmento A também é uma corda, viu? Porque não toca o centro. Então, isso é bem interessante. Vejamos outra questão. Rodrigo reservou em uma chácara um terreno de forma retangular. O pátio de flores, para cercá-lo, ele utilizou uma tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quanto metro de tela? Então vejamos aí, pessoal. Fala de tela. Então, quando você vê que fala de quantos metros de tela ele vai gastar e é um cercado, isso é o cálculo de perímetro, tá certo? Então, vamos calcular o perímetro.
Tem que lembrar uma coisa, se está indicada essa distância aqui, você vê que aí é um retângulo, então essa aqui será a mesma distância, né? Será 40 metros. Veja que aqui tem 2 metros do portão, tá? E aqui tem 25. Então, somando esses dois com 25, aqui vai dar 27, né? Porque aqui não tem portão. Porque esse lado aqui somado é 27. Então, aqui é 27. Então, descontando o portãozinho aí, fica 25, porque ele não vai usar tela para fazer o portão, vai usar madeira. Então, o que é que você vai fazer para encontrar o diâmetro? Você vai somar aí 25 do lado aí menor, mais 27, mais 40, mais 40, que são os quatro lados. Lembrando que só tirei o portãozinho aí. Fazendo essa soma, você vai encontrar numa boa aí o valor do perímetro, tá? Que é a medida da cerca aí, ou como a gente costuma dizer, é a medida das bordas, né? Das figuras. No caso aí, um cercado que o Rodrigo vai fazer. Veja também aí. Paulo, ao construir a sua casa, gostou da planta deste pátio. Então, nesse pátio, a área quadrilhada, o que é que ele quer saber agora? É a área, não é mais perímetro, né? A área. Como que eu calculo aí a área? Pessoal, a área ladrilhada é essa daqui, ó. Que ele vai colocar ladrilhos. Daria para você resolver contando os quadradinhos, seria uma opção. Só tem que saber aí que tem uns quadradinhos que estão muito pequenos, incompleto. Mas a forma de não errar nunca aí seria como? Eu calcular a área do vestuário, como que eu calcularia a área do vestuário? Como que eu calcular a área de uma figura, de um retângulo? Eu multiplico um lado vezes o outro. Então aqui seria, esse vestuário aqui ficaria como? A área dele seria 2 vezes 6. 2 vezes 6. Essa área aqui seria 2 vezes 6. Então, eu iria encontrar a área dele. Calcular a área da piscina. A medida da piscina é quanto? Então, seria 5 vezes 8. Acharia a área da piscina. E depois eu calcularia a área do quadro do geral. A área total seria quanto? Ó, você veja que aqui a área total seria 10 vezes 18. Então, acharia essas três áreas, tá? 3 áreas separadamente. Como que eu iria encontrar a área do ladrilho? Só era eu diminuir, tirar a área da piscina da área do valor total. Então, eu encontrei, eu diminuía a área da piscina e também depois diminuía a área do vestuário. O que sobrava era o ladrilho que ele ia colocar. E quantos metros de ladrilho ele teria que colocar. Então, você fazendo isso, você encontra numa boa. Vejamos. Resolva a fração. Então, temos aí uma fração. Mais. Só que uma coisa, pessoal. Não vou ensinar aqui com mais. Porque aqui tem um errozinho aqui. No lugar desse mais, eu quero que você coloque menos aqui. Menos não. Quero que seja um sinal de divisão de fração. Divisão, não é mais não, tá? Então, é 1/3 dividido por 12, tá? Tá errado aqui esse sinal. Como é que eu divido fração? Eu repito a primeira, que é 3, e multiplico por o inverso da segunda.
Então, vou só repetir a primeira e multiplicar por o inverso da segunda. No caso, é 12. Você vai ficar 12 sobre 1. 1 vezes 12 é 12. 2 vezes 1, né, é 2. Você resolve aí. Tá numa boa essa questãozinha aí. 12 dividido por 2, né, vai dar igual a 6. Então, essa é a resposta. Por que que eu coloquei aqui divisão, pessoal? Porque nas questões está divisão e aí estava errado, eu não quis mais alterar o slide. Mas é divisão, tá? Sinalzinho de divisão aqui no lugar desse mais. A 10 e a última questão. Ao repartir 50 doces entre 3 crianças, estabeleceu que Pedro receberia 9 doces a menos que João e José a metade que João. Qual a equação que traduz o problema? Qual x representa a quantidade de doce que João recebeu? Então vejamos aí. Então ele tem um problemazinho aí, que é 50 doces, né? E estabeleceu um padrão aí. Pedro receberia a metade de doce que João. E José, não. Pedro receberia 9 doces a menos que João. E José a metade que João. Então ele quer saber qual é a equação, né, que traduz o problema. Sabendo que a quantidade que João recebeu vai ser x. Vamos chamar ela de x. Então, você vai usar os números para formar a equação. Você vai usar o 50, tá? Você vai usar aí o x, que é menos 9, né? Porque ele recebeu, Pedro recebeu 9 doces a menos que João. E também você vai usar outra notação aí, que vai ficar x dividido por 2, que é a metade, né? José recebeu a metade de João. Então, você usando aí o sinal de igualdade e o mais, você irá montar numa boa essa equaçãozinha aí. Então, aqui nós terminamos. Já vá para as atividades, faça, pratiquem. Qualquer dúvida, pergunte.